Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nara Carolina do canal Matna. Nesta aula, a gente vai estar falando sobre. Ai, perdão. Nesta aula, a gente vai estar falando sobre o teste da segunda derivada. O que significa isso? É, Através desse teste, a gente vai estar utilizando o ponto crítico de uma função de duas variáveis para determinar se essa função tem valores extremos ou não, certo? Então, se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, como eu disse, a gente vai estar falando sobre o teste da segunda derivada. Na aula anterior, a gente viu que uma função, se uma função de duas variáveis, ela possui ponto de máximo ou de mínimo, significa que ela tem um ponto crítico. Mas o fato de ter ponto crítico não quer dizer que a função tenha ponto de máximo ou de mínimo. A gente viu um caso que esse ponto crítico era ponto de célula. Mas como determinar, tendo o ponto crítico, se a função tem valores extremos ou não? Para isso, a gente vai estar falando do teste da segunda derivada, que ele fala o seguinte: olha, suponha que a função tem as derivadas parciais de segunda ordem, e essas derivadas parciais de segunda ordem sejam contínuas em uma bola aberta com centro AB. E suponha que AB é um ponto crítico, certo? Então, a gente tem que AB é um ponto crítico e a função, ela possui derivadas parciais contínuas numa bola aberta AB. Então, a gente tem que D é o determinante 2 por 2, formado na primeira linha, pela derivada parcial de segunda ordem em relação a x, pela derivada parcial de segunda ordem em relação a x e y, e pela derivada de segunda ordem em relação a yx, e pela a segunda linha, né? E na segunda linha, também, o segundo elemento pela derivada parcial em relação a y, de segunda ordem, tá? Então, isso significa. Então, sabendo que D é isso, se D for maior do que zero e a derivada de segunda ordem em relação a x no ponto crítico for maior do que zero, isso tudo no ponto crítico. Então, f de AB é mínimo local. Agora, se a derivada, se D no ponto crítico for maior do que zero e a derivada parcial de segunda ordem em relação a x no ponto AB for menor do que zero, então f de AB é máximo local. Agora, se o determinante no ponto AB for menor do que zero, então f de AB não é máximo e nem mínimo local. Então, esse foi o caso daquele exemplo que a gente deu anteriormente, que a função não tinha nem máximo nem mínimo, do paraboloide hiperbólico. Esse ponto é chamado de ponto de célula. O ponto AB é um ponto de célula. E se o determinante no ponto AB for igual a zero, a gente não pode afirmar que a função tem ponto de máximo ou de mínimo. Nada podemos dizer, informar. Então, para melhor entender o teorema da segunda derivada, o teste da segunda derivada, perdão, a gente vai ver esse exemplo aqui. Então, determine os valores de máximo e mínimo locais e os pontos de célula dessa função aqui, que é a função x à quarta mais y à quarta menos
é 4xy mais 1. Então, para encontrar os valores de máximo e mínimo, primeiro vamos encontrar o ponto crítico. Então, a derivada parcial em relação a x. Então, eu vou até escrever aqui. Primeiro, a gente encontra o ponto crítico. A derivada parcial em relação a x, y, em relação a x no ponto xy, então vai ser 4x ao cubo menos 4y, certo? Aqui, a derivada parcial em relação a y vai ser 4y ao cubo menos 4x, certo? Isso daqui igual a zero, a gente tem que 4x ao cubo menos 4y é igual a zero. Isso implica que x ao cubo, se põe 4 em evidência, menos y é igual a zero. Então, a gente tem que y é igual a x ao cubo. Por outro lado, a gente tem que 4y ao cubo menos 4x é igual a menos 4x, né? É igual a zero, que implica que y ao cubo menos x é igual a zero. Só que a gente tem que y é igual a x ao cubo. Então, substituindo 1 em 2, a gente vai encontrar o valor de x, certo? Primeiro. Então, substituindo 1 e 2. Então, a gente tem que aqui vai ficar, ó, y é igual a x ao cubo. Então, vai ficar x ao cubo elevado ao cubo. Inicia em 2 menos x igual a zero. Então, isso implica que vai ficar x à nona menos x igual a zero. Desta forma, a gente tem que, colocando x em evidência, vai ficar x à oitava menos 1, certo? Igual a zero. Só que a gente tem como fatorar isso mais um pouco. O que é x à oitava elevado a menos... x à oitava menos 1. Isso é a mesma coisa de... Aqui vai ficar x à quarta, né? Elevado ao quadrado menos 1. A gente tem que isso vai dar x à quarta, ó, produto notável, menos 1, vezes x à quarta mais 1, igual a zero. Aí, a gente tem que x à quarta também tem como... x à quarta menos 1, tem como fatorar, que é um produto notável. Então, vai ficar x ao quadrado menos 1, vezes x ao quadrado mais 1, vezes x ao quadrado, x à quarta, mais 1. Ó, a gente tem que x ao quadrado mais 1 e x à quarta mais 1 sempre vai ser positivo. Isso daqui nunca vai dar zero. Então, quem pode dar zero é o x, isso implica que x vai ser igual a zero, ou os dois, né? Ou um ou outro, x ao quadrado mais menos 1 vai ser igual a zero. Isso significa que x ao quadrado é igual a 1, que implica que x é igual a mais ou menos 1. Então, a gente tem que
X pode ser 0, 1 ou menos 1, certo? Substituindo em 1, então, para x igual a 0, a gente tem que y é igual a 0. Então, você tem o ponto crítico 0, 0. Para x igual a 1, a gente tem que, substituindo aqui, y igual a 1 ao cubo, vai ficar 1. Então, a gente tem o ponto crítico 1 e 1. Certo? Para x igual, eu vou só levar aqui, fica meio bagunçado, mas para não perder essa folha aqui. Então, para x igual a menos 1, então você tem que y igual a x ao cubo, então vai ficar y igual a menos 1 ao cubo, então vai dar y igual a menos 1. Então, a gente tem o ponto menos 1 e menos 1, certo? Agora, a gente vai calcular a segunda derivada. Para calcular a segunda derivada, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira derivada aqui e carregar, né? Então, o próximo passo é calcular a segunda derivada. Vamos lá. Então, a derivada aqui em relação a x. A segunda derivada, a primeira foi em relação a x, a segunda em relação a x. Então, vai ficar 12x ao quadrado, certo? Aqui vai ficar agora em relação a y. Então, vai ficar menos 4. E aqui a derivada parcial em relação a y vai ficar 12y ao quadrado. Em relação a x, essa vai dar menos 4 também, pelo teorema das derivadas mistas, tá? Então, a gente tem isso, então D, aqui, o determinante vai ficar 12x aqui, né, ao quadrado, aqui menos 4, aqui menos 4, e aqui 12y ao quadrado. Vou deixar desta forma. Então, a gente tem os pontos críticos 1, 0 e 0. Então, para o ponto crítico 0, 0, vem. Então, D de 0, 0 vai dar quantos aqui, Aqui, se eu substituo por 0 aqui, vai ficar 0, menos 4, aqui menos 4 e 0. Isso daqui vai dar, 0 é menos 16, certo? Então, isso daqui é menor do que 0. Então, se o determinante dá menor do que 0, significa que o ponto é de célula. Então, 0 e 0 é ponto de célula. Então, não existe nem máximo e nem mínimo nesse ponto. Certo? Agora, para o ponto 1 e 1. Deixa eu só verificar um negócio aqui. Me deu uma dúvida.
para o ponto 1 e 1. Vem. Ó, que o determinante no ponto 1 e 1 vai ficar aqui 12, né? Menos 4, menos 4 e 12. 12 vezes 12 é 144. Mais, ó, aqui vai ficar menos 16, certo? E isso vai dar quantos? Isso vai dar 128. Então, aqui deu positivo, certo? O determinante deu positivo. Agora, a gente vai verificar, então, se o determinante deu positivo, então, a gente vai verificar a segunda derivada em relação a x, no ponto 1 e 1. Vai dar, ó, segunda derivada dá 12. Então, deu um valor positivo. Então, se o determinante é positivo e a segunda derivada também é positiva, então significa que o ponto 1 e 1 é f de 1 e 1 é ponto de mínimo, certo? Mas quantos que dá f de 1 e 1? Vamos ver. F de 1 e 1. Se a função, ó, então vai ficar f de 1 em 1, vai ficar 1 elevado a quarta, que vai dar 1, aqui vai dar 1 também, né? Que é 1 elevado a quarta. Aqui vai ficar menos 4, então 2 menos 4 menos 2. Mais 1 vai dar menos 1. Então, dá menos 1. Esse ponto é ponto de mínimo local. Então, é ponto de mínimo local. Certo? Agora, vamos calcular para o caso do ponto crítico, menos 1 e menos 1. Vamos observar aqui. Menos 1 e menos 1, aqui, ó, vai ficar com tá elevado ao quadrado, aqui na diagonal principal, o x está elevado ao quadrado, o y está elevado ao quadrado, então vai dar 12. Todos dois. 12 menos 4, aqui menos 4 e 12. Então, a gente vai ter 144 menos 16, que vai dar 128, que é positivo. Aí, agora, a gente tem que calcular a segunda derivada no ponto menos 1 e menos 1, em relação a x. A segunda derivada em relação a x dá menos 12x ao quadrado. Então, vai ficar menos 12x ao quadrado. É 12x ao quadrado. Então, vai ficar positivo também. Ó, que vai ficar 12 vezes menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado dá 1, então vai ficar 12, que é maior do que zero, certo? Então, a f de menos 1 e 1, ó, o determinante está dando maior que zero, e a segunda derivada em relação a x também está dando maior do que zero, então esse ponto é ponto de mínimo. A f de menos 1 e menos 1 é ponto de mínimo. Mas qual é o valor desse ponto de mínimo? Vamos lá ver. Olha, a minha função é x, y vai ficar menos 1 elevado ao quarto, que vai dar 1, né? Mais menos 1 elevado ao quarto, que é no ponto, menos 1 e menos 1, certo?
Então, vai dar 1 aqui. Menos 1 vezes menos 1, mais 1 vezes menos 4, aqui mais 1. Então, aqui vai ficar 3 menos 4, que vai dar menos 1. Então, esse valor aqui é ponto de mínimo local. Então, o ponto 0, 0 é um ponto de célula, certo? O ponto menos 1 e menos 1 e menos 1 e 1 e 1, eles determinam o ponto de mínimo local. Então, observe essa função, o gráfico das curvas de níveis dessa função. Observe. Dessa função que a gente trabalhou. É esse gráfico aqui. Observa que é 1 e 1, certo? E aqui menos 1 e menos 1. Observa aqui, ó, que, olha, o valor de Z aqui só está aumentando. Aqui era menos 0,5, aqui 0, 0,5, 0,9. E da mesma forma aqui. Então, ó, pelo gráfico dá para a gente determinar que esse ponto 1 e 1 e menos 1 e menos 1 é ponto de mínimo. Só observando as curvas de nível. Então, ponto de mínimo. E aqui a mesma coisa. Ponto de mínimo. Agora, no 0, 0, observa aqui, ó, que há um cruzamento entre as curvas de níveis aqui, ó. Então, todas as vezes que houver isso, a gente vai dar um ponto de célula, certo? Então, essa foi a aula de como determinar ponto de máximo e de mínimo usando o teste da segunda derivada. Ou seja, ou determinando ponto de máximo e mínimo, ou falando como determinar valores extremos usando o ponto crítico. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like.